Pessoal, estamos recebendo aqui para falar conosco sobre a AGERT, o evento da AGERT, e sobre também uma matéria do Tudo Rádio que hoje está no ar, né? E para quem está vendo esse assunto posteriormente, é só acessar o site Tudo Rádio que vai encontrar o artigo. O nosso coordenador, o diretor-geral do Tudo Rádio, que é o Daniel Stark. Daniel Stark, por Daniel Stark. Quem é Daniel Stark? Como que isso te infiltrou, o rádio infiltrou na sua vida? Nossa, Capia, tudo bem, pessoal? Olá, Capia, obrigado pela oportunidade de conversar. Que pergunta, hein? Gostei dessa. Difícil, eu acho que me confunde desde o meu, como eu me entendo por gente. Desde molequinho, quando meu pai fazia brincadeiras do tipo, carro não anda se o rádio não estiver ligado. Então veio de uma influência paterna e também do meu avô paterno lá no interior de São Paulo, de emissoras muito legais que tinha na minha região lá de Mojimirim, Campinas. Então fui criado por esse ambiente de pessoas que eram bons ouvintes de rádio. A coisa foi evoluindo, evoluindo, até que de repente surgiu a internet de escada, ainda com aquele barulhão. Eu falei, meu, precisamos de um espaço aqui para falar de rádio, né? Tem televisão já, tinha fala dos bastidores do rádio, também tem elas disponíveis de alguma maneira. Então aí surgiu Tudo Rádio lá em 2001 como Planeta Rádio, depois Tudo Rádio 2004. Então tem um bom tempo de estrada. Basicamente é isso. Eu sou e isso me formou como pessoa, né? Porque depois eu, por causa do próprio Tudo Rádio que já existia, eu virei jornalista, passei por algumas emissoras de rádio, de jornalismo, e depois, desde 2008, eu estou totalmente dedicado à plataforma. Eu concordo com você. Eu acho que o bom desenvolvedor, o bom profissional de rádio, ele começa como um bom ouvinte, o crítico de programação, o crítico de acompanhar, e sempre com aquela experiência de que nossos pais nos Uhum, deixavam sempre ouvindo rádio no trânsito ou naquele sim. deslocamento, ainda que no interior, você citou bem Uhum, Mojimirim, no interior os deslocamentos eram pequenos, né? Mas quando verdade? viajava, ia para Campinas, com certeza vocês iam ouvindo rádio. Mas é uma satisfação te Sim. receber e agradeço Obrigado, pelo cara. seu tempo e por essa possibilidade. Vamos falar um pouquinho da AGERT, a Associação Gaúcha Uhum, de Emissoras de Rádio e Televisão, que de 26 a 28 de outubro promovem o Congresso de Radiodifusão no Rio Grande do Sul, que será em Canela. Eu vi lá que uhum. você está escalado para alguns painéis e vi também que você fecha na terça-feira, às 14 horas, com a força do rádio. Você pode comentar um pouquinho e dizer sobre esses painéis, o que, que o público pode esperar lá em Canela? Legal, Capia. Vai ser uma programação bem intensa nesse final de outubro e vai ser bem interessante porque eles vão passar por vários assuntos, né? Desde inteligência artificial, que é o tema da moda, e acho super importante a gente discutir como ele impacta no nosso negócio e quais são as oportunidades, também o futuro digital do rádio e, claro, aquela defesa da radiodifusão através de pesquisas recentes, como ela impacta na população. Acredito que vão ter recortes interessantes no último dia sobre a situação também do Rio Grande do Sul. A gente viu como o rádio foi fundamental naquela triste crise climática do ano passado. Então, assim, a gente vai ter uma série de informações interessantes que vão ser consolidadas nesse painel. No meu caso, eu participo no primeiro dia do congresso de um painel sobre estratégias digitais, seja de streaming e também para venda comercial, com duas pessoas bem interessantes que o pessoal da Rádio Difusor conhece, que é o Rodrigo Tigre e também a Juliana Paiva. Aí no dia seguinte, do lado do meu colega também, Cristiano Stuani, ele vai ser um dos palestrantes, e também o Alessandro Calil, eles vão falar sobre inteligência artificial, esse eu também vou moderar, então vai ser bem interessante a gente saber o que, que é de uma forma prática, porque também o Congresso da JET, o pessoal nos deu a seguinte linha: precisamos de situações que sejam realmente próximos do dia a dia do radiodifusor, que ele entenda o que vai ser discutido e, na sequência, quando voltar para casa, já tem um passo a passo do que pode fazer lá no dia a dia dele. Então, isso é muito legal, essa orientação. E, por final, aí sim, eu vou estar como palestrante ao lado do Fernando Morgado, também do pessoal do IBOP, lá do Rio Grande do Sul, que é a Thaís Souza, e a gente vai levantar todos esses números locais, regionais, nacionais e também globais sobre o rádio, o que, que isso significa para a gente, como as equipes comerciais têm que trabalhar esses números para fazer realmente a defesa correta do nosso rádio. Então tem bastante coisa legal lá para a gente trabalhar, fora a programação de produção de conteúdo, uma série de outras situações que vão ter lá, TV 3.0, que vão ser importantes para o radiodifusor acompanhar. Olha, perfeito.
Eu lembro sempre que você, né, o Tudo Rádio como mídia partner da SET, a Uhum, evolutiva que tivemos no último congresso da SET, e aí lembro aos que estão nos acompanhando, para acompanhar também o set.org.br e se associar à SET e uhum. participar do nosso grupo de rádio, GT de Rádio, que se reúne virtualmente todas as últimas segunda-feiras do mês, e a pauta é sempre interessante sobre o regulatório. Inclusive na AGERT, Daniel, Uhum. eu vi que o Alfio vai nos representar lá falando sobre estações Legal. complementares. Então, acho muito Ótimo. importante, é um assunto assim fantástico e evolutivo, disruptivo, né? Chega a ser Uhum, disruptivo para a radiodifusão brasileira, principalmente como você falou. O advento da TV uhum. 3.0, ele parte para setorização, canalização, geolocalização, publicidade setorizada, cobertura setorizada, enfim, desafios que vêm por aí. Mas falando em desafios, eu vi que hoje você publicou esse assunto, realmente eu fiz um spoiler e me preocupou bastante. Uhum. É, esse assistente Otto da Volkswagen, ele seria Uhum. só mais um Otto? O que seria? É um nome? O que que você pode nos dizer? E a minha preocupação reside no resultado final, na experiência do ouvinte, do usuário. Exatamente, Cap. Ó, vou ser bem sincero para você. Ter um assistente virtual, seja por IA ou não, é algo que a indústria automotiva está evoluindo nesse sentido. Eu acho natural, né? A gente está se acostumando a fazer comandos de voz e ainda mais para quem dirige, isso faz todo sentido. Não seriam necessariamente um problema o Otto em si, até porque esses assistentes virtuais, eles geralmente interagem bem com o multimídia de rádio FM nesses ambientes. Então, a gente tem exemplos de outras montadoras, sejam elas premiums ou de entrada, que realmente funcionam bem. Então, mas a questão que está embutida nessa história da Volkswagen, que eu quis compartilhar, até como uma pessoa que foi muito consumidor dessa marca ao longo de muitos anos e viu essa evolução, principalmente do nosso mercado brasileiro, é a história da experiência com rádio FM nesse ambiente. A gente sabe que o rádio é muito procurado no mundo inteiro nesse ambiente automotivo. Ele é importante para nós na composição de audiência, mas também a gente é importante para quem compra carro, para quem dirige carro, para quem vende carro, para quem monta carro, enfim, está dentro de uma forma muito natural nesse ecossistema. E a gente vê um monte de movimento, seja nos Estados Unidos, principalmente na Europa, de aproximação com essas empresas, com o setor automotivo, para ver as melhores soluções. Existe também uma competição com Big Techs, porque a Big Tech, se você partir só com CarPlay, com Android Auto, as montadoras dizem que padroniza aquela experiência. Então, você não tem muita diferença qual é o carro, qual é a marca, etc. Então, tudo isso está no jogo, né? E também eles querem prestar serviços para nós. Hoje, quando você compra um carro, esses últimos que estão saindo, você tem uma série, o carro é conectado ao aplicativo, que você lá abre porta, fecha, muda a temperatura dele, mexe no multimídia, tem questões de segurança bem interessantes, só que são pacotes de serviços que eles vão, depois de degustação, te oferecer como venda. Então tem uma série de coisas ali legais, bem interessantes. Só que nesse caso específico da Volkswagen no Brasil, a gente viu uma, digamos, derrocada da experiência de rádio FM nesse ambiente. Desde o lançamento do Nivus, lá por 2020, 2021, já foi estranho que a tela mudou com o RDS, assim, tela grande, bonita, mas com o RDS só tendo PS. E a gente tem uma série de relatos de pessoas falando: oh, o rádio não é tão seletivo assim, a qualidade do som é um pouco inferior quando você migra para o digital, quando você pega um stream e depois você vai para FM, tem alguma diferença. São situações que a gente não via na Volkswagen, a gente não vê na Volkswagen lá fora. Quando o carro era importado, ele vinha com a central alemã, não tinha essa diferença, mesmo ela sendo conectada. E aí começou a ter essa situação aqui. Aí agora, com essa evolução com o assistente, joga mais luz nessa situação, porque isso não mudou ao longo do tempo. Continua com o rádio, com uma experiência cada vez mais acanhada, numa montadora que, para nós, ouvintes, sempre foi referência desse tipo de serviço. E aí tem mais um detalhe para não me estender muito, Cápia. A gente não vê esse movimento nas outras montadoras. Se você entra num BYD, a experiência de rádio é legal. Você entra na Fiat, a experiência de rádio é legal. Na Jeep, legal. Cada vez mais os montadores Toyota, agora tem uns novos receptores muito legais, muito interessantes, e você vê eles usando todos os recursos possíveis de rádio. O do RDS explorando o máximo possível para preencher aquela tela. Tanto que a gente faz esses alertas
com a ajuda de você, Cap, e também de outros colegas engenheiros, para o melhor uso possível desse tipo de tecnologia, porque ela está sendo ressignificada por esses ambientes. É muito legal, né? E nesse caso específico da Volkswagen, não. Então, assim, é uma empresa parceira que está sempre próxima do radiodifusor, sabe da importância do rádio. Então, assim, fica esse apelo para que a gente converse mais com esse tipo de empresa, justamente para a gente falar, ó, vamos melhorar isso, como que a gente pode fazer? Não é uma tendência do mercado, a gente sabe que é uma tendência essa história de disputa pelo espaço, né? Então, cada vez mais as centrais parecem aplicativos, a gente tem essa preocupação se o rádio é acessível fácil, igual teve essa discussão com a televisão também, né? Se é fácil você acessar onde é a televisão aberta, seu rádio também está disponível. A gente sabe que o rádio não tem custo, tem uma série de vantagens aí. Então, assim, a gente realmente cuidar desse ecossistema de alguma forma que seja construtivo, tanto para a montadora, tanto para o nosso rádio. Olha, é fantástico isso que você observa, e a nossa preocupação é exatamente essa, a integração nossa com um fabricante como esse. Nós, como Uhum, eh, responsáveis por liderar grupos, por levar regulatório, por desenvolvimento dessas fases todas, a gente se vê um pouco surpreendido com o uhum, desprezo, vou usar aqui a palavra minha, desprezo entre aspas, que a uhum, montadora faz pela massa de ouvintes conectadas ou não conectadas, aí sim, no áudio da experiência uhum, rádio, principalmente embarcada. Então, a montadora, ela esquece desse detalhe e, às vezes, deixa isso em segundo plano, como já aconteceu nos tempos sim, passados com a própria Volkswagen. A própria posição uhum, da tecla em um determinado modelo, da tecla áudio e rádio, né? Eles confundiram uhum, as duas coisas e depois corrigiram. Eu acho que sempre é tempo, principalmente com uma evolutiva que vem por aí. A TSC 3.0 ou DTV Plus ou DTV+, vai uhum. ter uma plataforma de áudio, já está consolidada internamente, uma plataforma de áudio, e que provavelmente a gente vai ter essa opção dentro do dash do veículo para reproduzir emissoras que farão um acordo operacional na sua região, via GPS, geolocalização, coisa desse tipo. Então, tudo tem que ser estudado, porque a experiência do ouvinte, aquilo que ele quer é que é determinante. Ele decide o nosso futuro. Você sabe É melhor do verdade. que eu. E convido a Uhum. todos para acessarem o Tudo Rádio sempre e estarem conosco fazendo esse tipo de acompanhamento. Eu fico para você Tá as bem. palavras aí finais, o que você mais quer considerar sobre isso. Eu sou muito otimista sempre, Capia, porque a gente vê novas tecnologias com muito entusiasmo e onde a gente pode acessar, né, e utilizar o rádio nelas, né? Então, assim, o próprio Tudo Rádio que vem como uma plataforma digital, mas é espelho do Dial, tem isso como premissa. A gente viaja, viu também a evolução dos receptores em outros países, é muito legal. Aqui também, com essa nova gama de receptores automotivos cada vez mais interativos, mais seletivos. Isso tudo é muito legal. Usar também essa discussão do regulatório, das estações complementares, se é para melhorar a experiência do nosso ouvinte, como a gente tem essa capacidade de fazer, isso é fantástico. De verdade, isso é fantástico. Então, por isso que a gente fica nessa toada, parece até insistência, use o RDS, isso é legal, o ouvinte faz diferença. A gente teve um caso recente, assim, de uma rádio trocar de nome e não trocar no RDS, um colega nosso falou, minha filha de 8 anos notou isso, porque para ela é natural. Isso é muito legal, para você ver realmente são situações que parecem detalhes que fazem toda a diferença. Isso está tudo fácil, entregue pelo rádio. O rádio sabe fazer isso, está disponível, né? Então a gente tem que explorar. Então por isso que eu continuo com esse entusiasmo, apesar dos alertas. Obrigado mais uma vez, Daniel. Esperamos que todos que estejam acompanhando essa matéria, qual dia for, possam acessar as nossas referências e seguirmos em frente, acompanhando tudo o rádio, acompanhando a sete, acompanhando as nossas programações. Muito obrigado, Daniel. Um grande abraço, um bom evento, que tudo corra bem por lá e a gente está sempre à disposição de vocês. Meu Digo agradecimento. mesmo, digo Tá? mesmo, Cap, obrigado e um grande abraço a todos. Obrigado.